pela sua vida que está aqui nesta noite em que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor desta igreja, o Senhor da vida dessas crianças, o Senhor das nossas vidas ressuscitou. Depois de um tempo de agonia, depois de uma experiência naturalmente desgastante para o seu corpo humano, Jesus, ao enfrentar toda essa situação, demonstra, além do seu amor, o seu poder e a sua glória. Nesta noite de Páscoa, noite de ressurreição, eu gostaria de convidá-los a refletir no que ouviram da boca dessas crianças cantar, dos cânticos que já cantamos aqui anteriormente, e rememorar, hoje a moda antiga, né? Estamos sem internet, somos nós aqui os privilegiados que estamos reunidos aqui nesta noite, nesse templo, e em diversas outras localidades do mundo, celebrando a ressurreição de Jesus, o domingo da ressurreição. E nesta noite, para nossa reflexão, para fechamento da nossa reflexão que começou desde as palavras do culto da manhã, das nossas organizações, das nossas reuniões, até agora, do que cantamos, do que ouvimos, para fechar esse domingo de reflexão e celebração, eu gostaria de ler com os irmãos e as irmãs o que está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19 até o 22, em que, nesta narrativa, bem logo após a ressurreição de Jesus, a morte, crucificação, prisão, crucificação e morte de Jesus e a sua ressurreição, descrita no capítulo 20 por João, Jesus aparece a Maria Madalena, sua discípula, e depois aparece fisicamente, publicamente para os seus discípulos e seguidores mais chegados que estavam reunidos neste local, conforme a narrativa, morrendo de medo. E diz assim o texto: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Medo nessa situação em que eles estavam era perfeitamente compreensível e natural. Imaginem a vida daqueles homens e mulheres que ao longo de 3 anos conviveram com Jesus. Deixaram os seus lares, deixaram a sua realidade, deixaram as pessoas queridas, deixaram sua família, foram seguir Jesus, embarcaram nessa grande aventura de vida que era seguir Jesus, e agora o mestre estava morto. E não morto repentinamente, mas perseguido, moído, violentado, destruído pela mão do seu próprio povo.
por razões e interesses escusos, políticos, econômicos e religiosos. Isso acabara de acontecer. E eles talvez pensassem: o que será de nós? Se destruíram, se mataram, se crucificaram o Mestre, e nós que o seguimos, o que será de nós? Essa agonia, desespero, dor, sofrimento e medo desses homens e mulheres talvez expresse muito semelhantemente o que nós passamos hoje nas dores que esse mundo, que segundo o próprio apóstolo João diz, jaz no maligno, tem apresentado como realidade para nós. Que semana difícil, não é mesmo? Nós às vezes queremos até esquecer os acontecimentos, mas talvez o adequado seja lembrar para que nunca mais aconteça. Mas um ataque covarde numa creche em Blumenau. Um ataque covarde, uma menina morre num ônibus incendiado no Rio de Janeiro. Entre outras coisas. É como se a sexta-feira da paixão, sexta-feira do sofrimento, durasse mais do que uma semana. Desespero e dor é o que nós encontramos quando ligamos o rádio, a televisão, quando lemos o jornal. Um mundo que jaz no maligno. Porque esses acontecimentos, somados a toda a insegurança que vivemos, com guerras e rumores de guerra, não só em lugares conhecidos nossos, mas desconhecidos, são reflexos da maldade que jaz esse mundo. Talvez você tenha sofrido um pouco mais ou um pouco menos com essas notícias. Talvez você seja mais sensível ou menos sensível aos acontecimentos que te rodeiam. Mas eu tenho certeza que você se sentiu em algum momento tocado ou com medo de viver nesse mundo. Eu senti. Assim como esses discípulos estavam amedrontados, trancados naquela casa, é como se nós estivéssemos trancados em nossos lares, que nós estivéssemos trancados tentando de alguma forma se proteger. Como se isso fosse possível, né? Viver num condomínio fechado, comprar um carro blindado, o que quer que seja, como se isso fosse possível diminuir o medo que temos de viver. Mas eu trago boas novas de Jesus. Trago boas novas de Jesus. Jesus é a boa nova. A sexta-feira, por mais duradoura que ela seja, o sábado, que custa a passar, antecede o domingo da ressurreição. O Senhor Jesus entrou naquele lugar, sabe-se lá como e por onde, porque Ele não se importa ou rejeita qualquer limitação humana. Lugar fechado, paredes sólidas, portas trancadas, Jesus aparece no meio deles. Porque Jesus não está sujeito ao medo que sentimos, Jesus não está mais sujeito a um corpo que perece. Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos e diz: paz seja com vocês. E nesta noite em que ouvimos estas canções, que elas tragam paz ao seu coração, que elas tragam paz à nossa vida. Jesus já havia dito que traria paz.
que daria paz aos seus ouvintes e seguidores, mas não as daria como o mundo dá. No seu último discurso público, ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. E agora, na primeira palavra dele publicamente para os seus discípulos depois de ressurreto, ele diz: paz seja com vocês. Como nós precisamos de paz. Como carecemos de paz nesses dias maus, nesse mundo maligno. A paz que Jesus traz, ela é plena, duradoura e não depende de momentos ou circunstâncias. Quando nós nos concentramos na Páscoa, na ressurreição de Jesus, precisamos entender e refletir que a graça imerecida que Jesus demonstra vindo de Deus não é só uma vida sem fim num céu de luz. Não é só isso. Vida eterna começa agora. Começa no momento em que você se rende a Jesus, compreende o amor dele por você. É ali que você começa a usufruir da paz e da vida eterna. Nós queremos, eu pelo menos quero muito, ter uma experiência sobrenatural com Jesus depois dessa vida. É nossa esperança, nossa expectativa, nossa ardente expectativa. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se resume a esse mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas Jesus e o Evangelho não é simplesmente um motivo para você se alienar do que acontece no mundo, fechar os olhos para tudo e dizer: o importante é que eu vou morrer e vou para o céu. Não é isso. Não é só isso. Vida eterna começa agora. Quando você compreende e se apropria do amor de Deus, quando você se apropria da paz que Jesus deixa para os seus discípulos, quando você sente que não depende das circunstâncias para ser feliz, quando você percebe que você precisa ser instrumento de paz, misericórdia e bênçãos na vida do outro, dos seus irmãos e irmãs. Quando nós percebemos que essa significativa Páscoa vivida, essa experiência de ressurreição, se dá nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Não é quando você morre, a cada manhã elas se renovam. E nesse mundo terrível e tenebroso que Jesus venceu, nós precisamos vencê-lo também. E vencer esse mundo não é morrer só e ir para o céu. É começar a viver agora uma vida com Jesus, por meio de Jesus, seguindo a Jesus, imitando Jesus, encarando a vida com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, a graça imerecida do Pai, ressuscitou por amor a nós e demonstra e nos convida a desfrutarmos da sua paz. E Jesus inaugura, depois de ressurreto, um novo tempo de vida para esse mundo tenebroso. Ele refaz esse mundo a partir de uma nova perspectiva. Versículo 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui é dada a largada para uma nova vida em Cristo, uma nova oportunidade desse mundo
se refazer. Mundo que foi criado por Deus com carinho, amor e cuidado, mas que sendo entregue nas nossas mãos, deu errado. Os planos de Deus deram errado, não os nossos. Os nossos planos fizeram dar errado. Esse mesmo verbo, esse mesmo termo, que aqui em grego significa soprou, é o mesmo que remete ao Gênesis, no hebraico, quando Deus soprou vida nas narinas humanas e criou o homem. É como se Jesus estivesse recriando todas as coisas a partir da sua ressurreição. Em Jesus ressuscita a esperança de vida para um mundo morto em pecado. Jesus Cristo, a graça imerecida de Deus, demonstra amor e poder ao subjugar a morte e demonstrar que, ao ser dado-lhe todo o poder no céu e na terra, Ele preocupa em salvar-te, em me salvar, salvar deste mundo maligno, salvar de uma vida sem sentido, distante de Deus, e ressignificar a nossa vida a partir da ressurreição. Jesus ressuscitou, não só para a glória de Deus Pai, mas para nos salvar. E nesta noite, eu gostaria que mais uma vez, você desse a oportunidade de Jesus falar ao teu coração, através do Espírito Santo de Deus que foi soprado por Ele, entregue por Ele, que você dê a oportunidade de Jesus dar-lhe paz ao seu coração. Paz ao seu coração. Paz e vida. Porque Jesus é a paz, Jesus é a vida. E é Ele que, ao comunicar essas coisas aos seus discípulos mais chegados a partir da sua ressurreição, comunica-se essa noite conosco e nos convida a uma vida significativa. Nos convida a viver uma vida que vale a pena ser vivida, que não é só a espera da morte, que não é só o passar do tempo, que não é só levantar, acordar, levantar, lavar o rosto, trabalhar, pagar boleto e depois morrer. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Deus não nos criou para isso. Ele criou para a glória do seu nome. Ele nos criou para o louvor da sua glória. E eu gostaria muito que você encontrasse em Jesus a alegria plena no seu viver, que você encontrasse em Jesus a paz perfeita, que você encontrasse em Jesus a graça regeneradora que te faz ressuscitar nesse mundo tenebroso de más notícias, de maldade, para uma vida eterna. Esta é a minha oração nessa noite. Que você abra o seu coração para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, salve você, a sua família e te dê uma vida cheia de significados. Porque Ele vive. É por isso que nós cremos no amanhã. É por isso que nós não tememos. Os seus discípulos estavam amedrontados, mas agora não há mais espaço para temor, porque Jesus vive, e o Jesus que vivo está,
nos convida a ressuscitar de uma vida de maldade, de uma vida tenebrosa, para uma vida plena, para uma vida eterna. Se esse mundo jaz no maligno, se esse mundo está nas mãos do maligno, Jesus é referência de vida. Jesus é referência do amor de Deus por nós. Eu vou convidar a pastora Joyce, nós podemos cantar mais uma vez aquela canção? Porque vivo está. Vamos enfrentar amanhã uma semana que começa. Acabou a Páscoa, vai sobrar algum chocolate, né? A gente ainda vai comer algum chocolate que vai sobrar. E vai continuar tudo como está? Tudo vai continuar como está na sua vida, talvez uma vida sem sentido, uma vida de tanto faz, ou talvez uma vida de prazeres e disposição momentânea das coisas. Você precisa de significado para a sua vida? Encontrará em Jesus. Porque Ele vive, nós viveremos também. E esse mundo maligno há de ser subjugado pelo amor de Deus. Esse mundo de maldade há de ser subjugado pelo amor de Deus, que nos protege, que nos livra do mal e que nos abençoa. E nas palavras do apóstolo Paulo, ao fim da sua carta aos Romanos, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque Ele vive, porque vivo está, o amanhã enfrento. Que Deus nos abençoe e nos conduza em segurança até a sua volta. Amém.